Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar um pouco sobre reganho de peso, mas vamos nos limitar a falar sobre os problemas, fatores psicológicos relacionados ao reganho de peso pós-cirurgia, tá? Não vamos entrar no mérito de problemas anatômicos nem de falhas cirúrgicas. Vamos abordar principalmente três problemas psicológicos que a gente vê muito envolvidos ao reganho de peso, que é o transtorno da compulsão alimentar, que é a depressão e a ansiedade. Tá? Bom, primeiro falando rapidamente do que seria reganho. Muita gente fala em reganho, mas o que seria o reganho de peso pós-cirurgia bariátrica? Como é que você pode dizer que uma pessoa reganhou ou não peso depois da cirurgia? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica estabelece duas definições para reganho de peso pós-cirurgia. Tá? Primeira, o paciente recupera mais de 50% do seu peso perdido depois da cirurgia ao longo do tempo. Tá? E a segunda ele recupera só 20% desse peso, mas as comorbidades, problemas de saúde que ele tinha antes da cirurgia, que passaram a ser controlados depois da cirurgia, reaparecem ou pioram ou se agravam. Então, essas são as duas maneiras de você classificar o paciente como tendo sofrido reganho de peso pós-cirurgia. Em relação a transtorno de compulsão alimentar, especificamente, o que acontece? Vários estudos mostram que realmente existe alteração de transtorno de compulsão alimentar naqueles pacientes onde você vê reganho de peso ou a dificuldade no caso de tratamento clínico, a dificuldade de perder peso. Só que esses estudos, na realidade, eles não mostram como ocorre essa alteração desse comportamento ao longo dos anos. Tá? Então, fica uma coisa assim, meio que vaga nos estudos. Né? O paciente manteve o transtorno de compulsão alimentar que ele tinha antes da cirurgia ou ele passou a desenvolver esse transtorno de compulsão alimentar após a cirurgia. Então, importante aí é psicólogo da equipe e cirurgião estarem bem atentos para este tipo de transtorno. E muitas vezes fica difícil, por mais experiente, por mais cancha que tenha o psicólogo, dele identificar esse transtorno antes da cirurgia. Tá? Depressão. Depressão até 2015, ela era uma contraindicação à cirurgia bariátrica. Se dizer que o paciente com componente de comportamento, com alteração de comportamento, levando à depressão, não teria condições psicológicas de suportar um pós-operatório de uma cirurgia bariátrica. E depois de 2015 ela passou, inclusive, a ser indicação da cirurgia. Então ela saiu dessa categoria de contraindicação para a indicação da cirurgia. Por quê? Porque se viu que não só no tratamento cirúrgico, mas o tratamento clínico melhoram a depressão do paciente quando este perde peso, quando este emagrece. Tá? Ansiedade. Ansiedade, os dados que tem na literatura, eles não são concisos em relação a o quanto o fator ansiedade interfere no reganho de peso. Tá? O que na realidade a gente vê é o seguinte: esses pacientes geralmente melhoram desses sintomas quando se submetem ao tratamento, quando conseguem emagrecer, quando tem a sua cirurgia bem sucedida. Tá? O fato é, a gente tem que estar atento no seguinte: esses sintomas, quando presentes no pós-operatório, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, sintomas de compulsão alimentar, se eles se agravam, se eles pioram ao longo do pós-operatório, isso já serve de alerta para a gente
desconfiar que esse paciente tem uma chance maior de reganho de peso a longo prazo. Tá? Importante dizer também o seguinte, esses fatores, mesmo presentes no pré-operatório, eles não são fatores preditivos de mau sucesso, de insucesso na cirurgia. Você não pode chegar e dizer que um paciente, por ter depressão, por ter uma ansiedade maior, ele vai ter insucesso na sua cirurgia. A gente não pode afirmar isso, não pode usar esses sintomas, esses problemas como marcadores de preditores de insucesso, tá? Porque a gente vê, na realidade, uma melhora desses sintomas no pós-operatório, tá? O importante aí é médico, cirurgião e psicólogo da equipe estarem sempre atentos a esses sintomas. E a importância do paciente cumprir o pós-operatório, cumprir as revisões conforme determina a equipe médica. Tá? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Um abraço a todos.